Ok, pessoal? Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo hoje. Eu vou começar lendo, a gente prometeu que não ia ler nada, né? Mas vou começar lendo hoje uma pergunta do Livro dos Espíritos. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Essa é a pergunta. Resposta curta e grossa. Por fraqueza destes, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderão. Essa é a pergunta 932, a pergunta que não pode calar, é o nosso tema. Bem-vindos ao Contestação Espírita. Justamente, nós vamos falar sobre essa pergunta, que particularmente eu gosto muito, ela é curta e grossa, do Livro dos Espíritos, essa é uma. Eu sempre pensei em discutir essa pergunta lá na mocidade, mas agora que a gente abriu espaço, ela tem alguns adjetivos que eu vou trazer aqui à tona, que é bons e maus, tá? Logo de cara, bons e maus, dois adjetivos, intrigantes, audaciosos, tímidos. E como todo adjetivo é juízo de valor. Tá? Ou seja, se é do juízo de valor, há margem para contestação. Claro. E aí eu vou pedir para o Sidney começar não discutindo os adjetivos, mas discutindo um dos poucos substantivos que tem ali na pergunta, que é mundo. Que mundo é esse? Qual é esse mundo que eles falam? Olha, por que no mundo eles são tão influentes? Mas que mundo? Não sei. Vou falar um trecho aqui de uma música, se alguém lembrar. Quem sou eu que você nessa história eu não sei dizer. Mas eu acredito que ninguém tenha vindo para o mundo a passeio. Alguém sabe? Qual música? Léo Jaime, Rock Estrela. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Será que tem muita gente a passeio nesse planeta? Tem muita... Será que no nosso planeta aqui, de provas e expiações, vamos lá, enfim, nós estamos com muito mais cigarras do que formigas? Vocês sabem aquela ideia. Cláudia, você fez assim a cabeça, você acha que é isso mesmo? Eu acho que a ignorância ainda prevalece muito, né? Eu penso que enquanto tiver egoísmo e vaidade, ainda o mal vai prevalecer, né? Assim, enquanto a gente tiver ainda o egoísmo, e não estou nem falando do mal no sentido de só gente que faz coisa errada. Tem muita gente que, exatamente como o Alexandre falou, que não faz o bem e já está fazendo mal, né? Um egoísmo desse, de uma pessoa que não se preocupa em se melhorar, né? Como a gente acabou de dizer, primeiro é sempre o nós, né? Para depois o outro. Então, tem muita gente que não se preocupa em melhorar, em ver, né? Eu tenho visto muito, por exemplo, né? Ultimamente, eu fiquei pensando, falei, nossa, será que a pandemia acabou ou é impressão minha? Porque as pessoas estão aí na rua, não estão nem aí para nada, entendeu? Vamos lá, bora lá, né? Eu não estou nem falando de estar nos lugares com toda a precaução, eu estou falando de gente que não está nem um pouco preocupado com isso. Isso demonstra o quê? A gente tem que viver, o princípio, né, de um mundo melhor é a gente viver em comunidade. Viver em comunidade é você entender que o bem maior é o de todos, não é o seu, né? Então, isso é uma coisa, mas isso tem a ver com o que a gente estava, quando a gente se prepara para esse tema, a gente se depara no Livro dos Espíritos, que ele diz assim, no Evangelho, que ele diz assim, né? Que a virtude da nossa geração, dessa geração que está aqui, não geração de anos, né, como a gente já se referiu antigamente, mas uma geração de tempos, assim, né? É a atividade intelectual. Mas o grande vício dessa geração é a indiferença moral. E é aí que mora, né? Essa indiferença moral das pessoas que veem que as coisas não estão certas, veem que as coisas não é o jeito certo de fazer,
mas ainda assim elas estão tão acomodadas e tão assim despreocupadas, não é problema meu, né? Aquele individualismo que vai contra tudo aquilo que Jesus pregou, né? Jesus não pregou para a gente ser individualista, Jesus disse para a gente amar o próximo como a nós mesmos, né? E muita gente confunde um pouco essa questão do que é ser manso, do que é ser do que é você ir lá e falar alguma coisa, né? Teve essa passagem de Jesus, né? Que ele foi enérgico, que ele foi bastante forte nas palavras dele, né? Em nenhum momento ele foi dócil, em nenhum momento ele chegou para Alexandre e falou: sai daí, fofinho. Não foi assim que aconteceu, tá, Alexandre? Só te avisando que ele postou lá no chat. Mas na verdade, assim, o que é ser manso? Ser manso, né? A mansietude é você ter confiança plena em Deus. Você tem confiança plena em Deus. Então, muitas vezes, você não vai entrar naquele embate, porque você tem plena confiança e você sabe que aquilo não é o caminho certo. Aquilo vai gerar só uma conversa, e você tem plena consciência. Mas isso não pode fazer de você um acomodado, né? Porque a gente tem que distinguir o que é injúria e o que é correção, né? E tudo isso, gente, parte do amor. Como que eu falo as coisas para as pessoas, né? O que eu estou falando? Eu posso falar muitas coisas, mas a forma como eu falo, a linguagem, o que está dentro de mim é que vai fazer a diferença. Né? Se eu estou imbuído de amor, se eu estou. Jesus, naquele momento, ele era amor, Jesus era amor, entendeu? Então, mesmo ele sendo bravo, ele fazendo as coisas do jeito que ele foi, a intencionalidade dele era sempre de melhorar as coisas, de estar bem. Então, muitas vezes a gente confunde que a gente, e isso também é uma coisa que a gente já vem discutindo, né? O quanto a gente deixa de trabalhar os nossos jovens, os nossos filhos, porque a gente tem medo de falar não, ou de, eu não posso, ele vai ficar isso, ele vai ficar traumatizado. E não, a gente tem que dizer sim o que é certo. Só que o que a gente tem que fazer é usar a linguagem do amor. As palavras amorosas, né? O amor, ele pode ser altamente corretivo. A gente tem que só saber usar isso da forma correta. Às vezes, se a gente pegar e usar isso sempre, não, é a questão da injúria, eu vou ficar criticando, vou ficar falando, eu vou ficar, né, eu não concordo com aquilo, mas não tem nada, não tem nenhuma base, não tem nenhum tipo de entendimento, porque eu quero a sua melhora. A partir do momento que você se imbui de amor, que você se imbui de um bom sentimento, de você querer o bem, então, com certeza, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai falar, a forma como você pode ser manso e ao mesmo tempo ser enérgico. Então é isso que a gente tem que aprender a equilibrar, né? Equilibrar a nossa fala, o nosso amor e não deixar de dizer o que a gente tem para dizer. Só que a forma como a gente vai dizer é que vai indicar o caminho certo, né? Nesse ponto, eu concordo contigo no seguinte aspecto. Justamente, quando você ama alguém, justamente você quer o bem dela, você corrige. E justamente a indiferença é que passa, deixa, vai, é problema dele, é livre-arbítrio, enfim, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tem essa passagem também, depois se alguém quiser comentar. A gente abusa dessa passagem também, deixar os mortos que enterram seus mortos. Não, pera lá, nós estamos aqui num planeta só, nós estamos na mesma barca, nós estamos no mesmo planeta no espaço. Sidney, você quer comentar alguma coisa? Sim, eu já passei por algumas pessoas que eu reconheço como vieram ao mundo a passeio, como você citou. E digo isso com bastante tristeza, assim, porque é isso, né? Eu sou o tipo de pessoa que procuro melhorar, mas não é porque eu sou tão evoluído que este é o único caminho. É porque eu vi algumas pessoas que vieram a passeio e olho para aquela pessoa e falo assim, cara, eu não quero ser igual a esse peão aí. Então, para eu não ser igual a essa pessoa, eu preciso comer muito arroz com feijão ainda, entende? Então, esse, para minha evolução, esse ainda é o principal motivo. Mesmo não sendo nobre,
né? Mesmo não sendo a única escolha possível que eu enxergo. Outro aspecto que eu acho importante é esse prazer pelo aprendizado, sabe? Eu acho que ao longo da vida, e é uma pena que as pessoas não entendam isso hoje, a gente vê com os mais jovens que estão vindo atrás da gente, eu tenho muito apreço pelo aprendizado, pelo processo de aprendizado, entende? Até por isso que eu sou tão grato à Cris e à família dela, pelas coisas que eles ensinam quase que cotidianamente, entendeu? Eles me ajudam a olhar e falar assim, cara, isso aqui eu preciso aprender, entendeu? Porque a decisão da maioria das pessoas é assim, fala assim, é isso que você está falando, essa indiferença. Fala assim, não, as coisas estão estão boas do jeito que tá, o mundo é assim mesmo, não há nada que a gente possa fazer. Pessoalmente, não há nada em que eu possa melhorar, o que é de uma soberba absurda, né? Mas se você olhar, seja em grandes atos ou nas pequenas decisões diárias, existe caminho para melhorar muito, né? Seja pessoalmente, e aí eu acho que é isso. Primeiro você, como você citou, primeiro a gente se melhora, depois a gente faz o esforço para melhorar quem está ao nosso entorno, né? Então, e esse prazer pelo aprendizado, eu acho, eu enxergo isso, pouco prazer. As pessoas têm hoje em dia pouco prazer pelo aprender, seja o que for, mas especialmente a evolução. Cara, aprender é tão legal, né? A gente saiu do último assunto aqui, eu particularmente saí extasiado, falei assim, puxa vida, fizemos algo bacana, entendeu? Então, esse prazer, para mim, é um dos meus motores. Eu falo assim, não, enquanto eu estiver aqui, eu vou aprender. Não importa quanto tempo leva, mas... E eu acho que vai ser bem tarde também, mas eu vou aprender. Carla, você ia recomendar uma leitura? Como é que é? É que o Sidney estava falando do pessoal que veio a passeio, né? No livro Os Mensageiros, do André Luiz, ele fala dos médiuns falidos, que eles vieram de nosso lar, com tarefa definida, né, para serem médiuns aqui na Terra. E eles faliram, voltaram em estados deploráveis, assim, para a espiritualidade, bem triste. E aí, quando eu li, eu falei, Jesus, eles vieram de nosso lar, né? Eu provavelmente vim de lá das trevas, o que eu estou fazendo aqui? Então, a gente, até assim, para a gente não se cobrar tanto, né? Porque é muito fácil desviar do caminho. E quem leu Renúncia, que é uma das obras que eu acho mais lindas do Emmanuel, fala da Alcione, né? Que ela vem lá de Sírios, é um planeta extremamente evoluído. E ela não precisava mais reencarnar. Então, quando ela vai conversar com... Não é mentor, tem um nome lá, né? Com a pessoa responsável pelo planeta e fala para ele que quer reencarnar para ajudar um dos grandes amores da vida dela, ele fala para ela, você não precisa mais. E vai ser difícil, você pode sucumbir. Então, espíritos muito evoluídos, quando chegam aqui, sucumbem. E já vem com tarefas definidas. E às vezes a gente tem que se olhar bastante, como o Sidney falou, porque a gente às vezes não veio com tarefa nenhuma definida. A gente só veio para resgatar, para reajustar coisas do passado ali, e a gente ficou ali na erraticidade, só aguardando um tempinho para reencarnar, e então a gente tem que tomar um cuidado redobrado, né, com a nossa encarnação, porque é muita gente, dizem que a fila é gigantesca, né? E a gente conseguiu. E aí chega aqui e volta para lá com pior do que quando aqui chegou. Porque às vezes a gente fala assim, o problema não é você nem... às vezes você resgata aquela dívida, mas sai daqui com mais endividado ainda.
Então, a gente tomar bastante cuidado com o que a gente está fazendo para não gerar outras dívidas. Eu ia comentar justamente isso. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu vou citar de novo porque eu acho importante. Se você olhar a nossa média de vida, que é de 70 anos, perto de uma eternidade, é pouquíssimo tempo, mas muito breve, para você fazer tudo que tem para fazer, né? Para cuidar da sua evolução, para cuidar dos seus familiares, para cuidar dos seus filhos, para educar alguém, para se melhorar, para sair daqui uma pessoa melhor. É muito pouco tempo. Na nossa carne, é um tempo até ok e está aumentando. Mas 70 anos, cara, não dá para fazer tudo. Então, quem não corre atrás, desculpa, mas não vai evoluir, porque tem tanto para fazer, né? Essas pessoas que fazem 20 anos de empresa, aí fala assim, não, agora eu vou me aposentar, agora não tem mais nada para fazer, agora eu vou só curtir e tal, não sei o quê. Cara, é sério que você quer encerrar sua vida com 55 anos? Com 55 anos você não tem mais nada para fazer de importante? Ou seja, você, do tipo, deu para mim? São coisas diferentes, né? Eu estou citando o exemplo do trabalho, mas é só para criar essa relação. Não, mas aí você me faz lembrar da nossa época. Assim, eu acho que eu vou falar de mim, mas que eu falo por todos. Na época nossa, que a gente estava na mocidade, acho que se alguém não quisesse encontrar com a gente, bastava ir para casa da gente. A gente nunca parava em casa. E eu vejo assim, nós estamos aqui agora, esse modo virtual, é o que nós conseguimos, né, para hoje, né? Mas pode ser minha leitura, mas eu acho que essa pandemia, esse isolamento social deixou isso mais às claras de novo. Eu acho assim, o nivelamento por baixo, né? Como eu falei, Alexandre, era a questão assim, eu sinto muito nivelamento por baixo, o Sidney falou também, nós estamos perdendo, nós, enquanto humanidade, estamos perdendo o prazer por aprender, pelo aprendizado. Deixa eu perguntar para alguém da área, né, Cláudia? Eu também sou educador, mas eu também sinto isso, mas eu quero também o seu depoimento. Será que nós não estamos vivendo uma Sodoma e Gomorra do ponto de vista intelectual? Eu acho relativo, né? Eu tenho estudado algumas coisas assim que, assim, muitas pessoas não acreditam no potencial das outras. Então, assim, nós temos uma tendência, né, principalmente quem lida com educação, que assim, a gente tem a gente acha que aquilo que a gente vai trazer não é, aquelas pessoas não vão aprender, não vão conseguir aprender. Porque não dá, né? Quer dizer, você lida, por exemplo, com uma comunidade carente, você vai falar assim, eu não vou trabalhar determinados livros, porque esses livros não são de acordo. E o que a gente faz quando isso eu estou falando do ponto de vista do educador, tá? Quando que a gente faz isso? A gente minimiza, a gente menospreza a capacidade das pessoas e a gente deixa de dar oportunidade para elas. Então, isso é um ponto. O ponto da gente não dar oportunidade para que elas aprendam. Por quê? Porque a gente vem de uma geração, vamos tentar fazer diferente. O professor tem muito disso. Vamos pegar e vamos fazer um fantochinho. É legal? A gente precisa trazer para a linguagem? Precisa, mas tem coisa que a gente não precisa mastigar tanto. Porque quando a gente mastiga tanto, a gente deixa de dar para o outro a oportunidade de desenvolver as suas capacidades. Isso é um ponto. E tem um ponto daqueles que acham que eles também não querem, né? Tem o tanto das pessoas que não estão interessadas. Você pode ir lá, eu falo isso muito para os meus alunos nessas aulas remotas. Nas aulas remotas, 80% é o aluno, gente. 20% é o professor. O professor está lá, eu estou lá, me matando, tentando fazer coisa diferente, eu acho aplicativo, eu levo aqueles meninos para o Google Earth, eu faço não sei o que, eu faço não sei o que. Por quê? Porque eu tento fazer uma coisa dinâmica e diferente. Mas se o cara está lá com a câmera fechada, com o microfone fechado, ele está desinteressado, ele está desmotivado, eu posso ser o que eu for ali, ele não vai, né? E por outro lado, eu tenho crianças que eram extremamente tímidas, que não se manifestavam, e que estão aproveitando muito. Então a gente está descobrindo que todos os caminhos são possíveis, mas a gente tem
a gente tem os pontos de que para alguns é mais interessante, para outros nem tanto, a gente se surpreende com alguns e a gente se decepciona com outros. Você fala, nossa, essa criança era tão falante no presencial e agora ela está quietinha, e ao mesmo tempo você vê aquele que não falava nada. Então, assim, eu acho que a gente acaba sempre passando muito por esse lado do eu não vou fazer isso, porque isso daí aquela pessoa não vai aprender. Deixa isso para lá, vai dar trabalho, porque você vai ter que fazer, você vai ter que planejar, você vai ter que, né? E, na verdade, não é só isso. A gente também tem que oferecer coisas que promovam o pensamento crítico, que promovam a pessoa se mexer. A gente dá tudo de mão beijada, a gente não está favorecendo. O que a Cláudia falou aí, eu acho muito legal, porque eu não tinha pensado nesse ponto, né? Então, o que ela falou, tem criança tímida que agora participa mais. Olha a quantidade de oportunidades que acabou se abrindo aí por conta da pandemia, né? Então, no modelo que nós tínhamos, ele privilegiava um determinado perfil de pessoas. Nesse modelo, ele privilegia outro, né? Talvez a gente tenha que buscar um meio termo aí, né? Olhando o que a gente conquistou agora com a epidemia e olhando o modelo anterior, se esse promoveu algumas melhorias, algumas oportunidades, talvez a forma de se ensinar, né, de se mostrar um tema tem que ser repensada, né? É o que a gente busca, né? Inclusão. Né? Então temos que incluir. Como nós vamos incluir? Fazer um misto aí de aula virtual, aula presencial? Não sei, mas com certeza oportunidades apareceram e devem ser exploradas. E eu aproveito aqui para, inclusive, Alexandre, né? Acho que nunca fiz isso publicamente, mas assim, a ideia foi sua do canal, né? E assim, foi interessantíssimo. Você pegou você foi proativo nesse aspecto. Você falou, estamos com um novo cenário, vamos explorar, de repente vamos pensar em montar, né? Eu lembro direitinho, reunir o pessoal de novo, e nós estamos aqui. Estamos nós de novo, 25, 20, 30 anos depois, fazendo aquilo que a gente gosta. Então, falar em gostar, o pessoal que está nos assistindo, quem gostou, deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que isso é importante para a gente. Deixa os comentários, olha, gostaria que vocês comentassem tal assunto, tal tema, que nós estamos aqui para isso. Tá? Como alguém já disse anteriormente, não vamos dar resposta. Não é nossa pretensão. Ou uma palavra que o Sidney gosta, não temos a devida soberba, né, Sidney, para dar a resposta para tudo, mas a gente tenta, né? A gente faz o nosso melhor. Eu anotei aqui um termo interessante, que é o seguinte, eu não sei, no meio da nossa conversa, e voltando de novo para a pergunta 932, que diz assim, quando os bons quiserem, vão preponderar. E eu não sei se eu entendo isso como aquela... Todo mundo se fala em um momento, o planeta está em momento de regeneração, mas será que nós temos o Zap, né? Então, com o Zap na mão, em termos de conhecimento da doutrina espírita, até que ponto a gente tem que pensar, vamos fazer uma faxina planetária? Não sei. Se isso é algo audacioso, vamos pensar, gente, vamos botar ordem nessa casa, porque justamente um dos termos lá da pergunta é os maus são audaciosos. De repente, por isso que eu te perguntei, Cid, lá no começo, o mundo. O que é o meu mundo? De repente, meu mundo são os meus alunos, a minha família, a minha filha, enfim, com quem eu convivo. Fala, Cid, pode falar. Não, essas coisas mundanas eu já comentei aqui, mas me chocam profundamente. Você está comentando de mundo, eu vou falar de novo. Vocês acompanharam essa semana a amiga que fez o parto, levou a amiga para passear e fez o parto com estilete, porque ela perdeu o filho dela e aí ela queria muito ser mãe e a amiga estava grávida, ela falou assim, bom, vou resolver daqui mesmo, eu tiro a criança dela e beleza. Cara, eu precisei ler em 2 ou 3 dias diferentes
para processar o absurdo que é aquilo, entendeu? Eu não estou falando de religião, não estou falando de espiritismo, não estou falando nada. Mas em pleno ano 20, cara, ter um acontecimento desse aqui no interior de São Paulo é de um absurdo tão grande que, assim, para eu processar, eu precisei ler em partes, porque eu falei assim, cara, não, é demais para mim. Então, no mundo dessa pessoa, por exemplo, só existe a maternidade. Só existe esse objetivo na vida. A qualquer preço. A gente está falando de nivelar por baixo. Eu gosto muito eu até citei aqui no chat, do bom embate. Quando você chama alguém para debater, a conversa flui. Mesmo que o outro tenha outro ponto de vista, não tem problema. Mas o legal é o debate, entendeu? É você sentar e falar assim, o que você pensa, qual é o seu ponto de vista. Essa é a parte, pelo menos para mim, que é legal da coisa. É você ver outro ponto de vista que não seja só o seu umbigo. É você ver outro padrão de evolução que não seja o seu. E aí você consegue olhar e falar assim, estou bem, estou muito longe dos meus objetivos, né? Então, e as pessoas entendem só a violência, né? A dilaceração. Então, hoje em dia, não basta apenas você discordar, você tem que discordar e humilhar o outro, colocar ele numa posição subjugada, né? Quando esse não é o objetivo de qualquer debate. O objetivo de qualquer debate é ponderar, como você mesmo citou, né? E para mim, a graça da vida tá nisso, na ponderação. Como eu digo sempre, não é fácil. Tem dia que você não tá afim. Tem dia que você não tem. Eu falo assim, para usar um termo que os meninos usam hoje, eu falo assim, desculpa, tô sem tempo, irmão. Entendeu? Porque, né, a vida corre. Mas o bom embate é esse. É você ouvir, é você aprender. E eu acho uma pena que essas coisas mundanas do noticiário, vou citar um exemplo aqui, eu atendo diversas empresas e tal, não sei o quê, e um comerciante virou para mim e falou assim, vou comprar uma TV para pôr na porta da minha loja, mas vou ligar no Datena. O que você acha? Eu falei assim, porque daí atrai as pessoas e tal. Eu falei assim, eu jamais colocaria o meu negócio vinculado à notícia pinga-sangue, né? Mas você é livre para decidir como você achar que deve. Se você qualifica a sua audiência pela quantidade de gente que está parada e impressionada, e o seu produto, aonde entra nessa história, né? Então, não tem nada a ver com religião de novo, e desculpa por eu usar outros exemplos aqui, mas essas coisas me impressionam muito, assim. Como que pode, cara, isso acontecer no pleno ano 20? Uma pessoa que supostamente é amiga, entende? A amigo tem justamente isso, de você ser compadecente, de você ouvir, de você oferecer, mesmo contrariado, falar assim, olha, você está fazendo bobagem. Então, como que alguém faz o parto com estilete para roubar o filho da amiga, cara? Isso para mim é inconcebível. Inconcebível.